Fala, miniatura de Dylion. Essa foi boa, cara. Miniatura de Dylion. Cara, De Dylion. essa é Gigante Dylion, Guerreiro Dylion! Lembra disso aí? É exatamente. Você é a escala 1/64 dele, tá ligado? Talvez bem mais que isso, né? Cara, essa eu me empolguei muito. A hora que eu pensei nisso, nossa, a miniatura de Dylion foi muito feliz pra mim. Aí eu tô com essa na cabeça, tava louco pra falar, velho. É, muito bom. Parabéns, cara. Obrigado, velho. E aí, quem você me conta de novo? Ah, então, cara, sabe que chegou aqui em casa esses dias? Eu comprei aquele Echo Show 5. Que porra é essa, mano? É aquele negócio da Amazon, que tem a Alexa, sabe? Que é um assistente virtual, né? Esse aí, mano, da hora, hein? Que faz? Cara, sinceramente, eu tô totalmente por fora disso, velho. O que ele faz? Ele transforma a casa em inteligente, sei lá o quê? Sinceramente, eu ainda tô aprendendo, né? Foi naquela promoção do Prime Day. Então, cara, Aham. foi muito barato, muito barato. E aí eu tô aprendendo como usar e tal, mas basicamente você, por exemplo, que legal. Eu tava fora de casa e aí ele tem uma opção de comunicação lá que é o anunciar. Aí você anuncia como se fosse uma mensagem de WhatsApp, sabe? Só que quando você manda, a Alexa aqui faz um pem, tipo aquele negócio do supermercado, sabe? E aí ela fala a Sim. frase que você falou, é muito legal, cara. Caramba, É atenção, muito senhores legal. caixas, operação, não sei o quê. Falar nisso, você lembra uma vez que a gente se perdeu no Carrefour, cara? Aí a gente, puta, cadê sua mãe, que não sei o que lá, e procurando ela tal, de repente, pim, Lucas, sua mãe, aguarda. Ah, falei o nome, né? Falando da minha mãe, agora eu vou me zoar. Dá um bip aí, não tem problema, porque já me zoava muito na escola por causa do nome da minha mãe, velho. Até eu saí na porrada com vários caras na época, mano. Ainda tô com raiva deles, hein, velho. Ai, caramba, desculpa aí, bicho. Mas Esqueci de então, falei sem querer o o nome. Alex é. O Alex é tipo, faz essa vozinha assim pra falar o quê? Tipo, ah, não esqueça de comprar ovo. O que ele faz, Não, velho? O que ela cara, meu, faz? sei lá, você pergunta, Alexa, cante uma música, ela canta uma música, conta uma piada, ela conta. Ah, coloque, sei lá, coloque salada na minha lista de compras, ela coloca salada na lista de compras, entendeu? É Entendi. muito legal, cara, bem legal. Assim, eu ainda tô aprendendo a fazer algumas coisas, né? Ela precisa de alguns acessórios para fazer um pouco mais de coisa. Por exemplo, ela precisa de um emissor de infravermelho para controlar na totalidade a televisão, por exemplo. Pelo menos a minha TV, né? Controla o ar-condicionado, se você quiser, controla o que você quiser colocar nela, cara. A verdade é essa. Se tiver um sensor infravermelho, esse acessório controla esse aparelho. Então, por exemplo, você consegue mudar de canal, você consegue aumentar ou diminuir a temperatura do ar-condicionado. Dependendo do que você fizer de luz na sua casa, tem algumas lâmpadas inteligentes, alguns conectores inteligentes também e tal. Então, você consegue, por exemplo, montar um grupo de luzes da sala. E aí você monta rotinas diferentes por tipo de comando que você dá. Por exemplo, Alexa, modo romântico. Dando um exemplo aqui. Aí vai deixar a luz mais baixa, vai acender uma luz, sei lá, uma luz diferente, entendeu? Se você tiver uma persiana, ele fecha a persiana automático. Se tiver, né, claro, a persiana elétrica, etc, né? Mas a ideia é essa, você consegue criar cenas que eles chamam, né? Por exemplo, Alexa, modo videogame. Aí, putz, pode acender as luzes atrás da TV. Tem várias coisas que dá pra fazer, cara. E dá Entendi, pra mano. viajar legal, entendeu? No negócio. Mas é muito interessante, cara. Cara, que merda, velho. Mas legal, você acha que dá pra pedir pra ela, pra ela comprar carne de vaca no mercado? Ah, bota o Tiger Uppercut aí, vamos pro episódio, velho. Ai, cara, que merda, bicho. Sempre você com esses links ruins pra caramba, bicho.
como a gente falou agora há pouco, que realmente foi um Tiger Uppercut com especial esse aí. Foi muito especial mesmo. O tema de hoje, a gente falou carne de vaca, mas o carne de vaca é só uma alegoria pra gente falar de um tema que é porque o nerd virou mainstream, né? Porque o nerd virou da moda, uma coisa que todo mundo fala, todo mundo quer ser. Sim. Então a gente Mesmo porque... quer falar nesse? Só um comentário rápido, não é mesmo? Porque hoje em dia, com esse movimento vegano, vegetariano, etc., carne de vaca não é nem tão... não é nem tão mainstream mais, né? Não, tô zoando, verdade, claro, mas, cara, mas tem muita gente que hoje não come. Por exemplo, eu não como carne de vaca há pelo menos uns 8 meses, cara. Sim, sim. Então é só Não, um parênteses sem avisar, mas... Tudo bem, cara, não tem problema. Não atrapalhou em nada. É lindo ver seu rosto assim tão feliz falando de vegano, cara. Achei muito legal. Que bosta. Cara, hoje você tá parecendo um pouco o Tom Hanks de cabelo liso, velho. Impressionante. Eu tô achando um pouco isso. É que eu corri Mas, enfim, igual o Forrest Gump. Ah, entendi, velho. Mas enfim, voltando ao nosso tema, que você me interrompeu, hoje a gente quer falar como o nerd virou mainstream, como o nerd virou carne de vaca, que a gente falou, que todo mundo quer ser, todo mundo faz propaganda pra ser nerd, todo mundo assume as coisas hoje em dia do que gosta, né? Sim. E, aliás, esse foi um tema bastante recorrente pra gente na hora de criar o podcast, né? O nome Nerd Evolution, ele vem tratar da evolução do que é ser nerd e também do termo nerd ao longo das últimas décadas, né? Sim, sim. Acho que pra gente entender um pouco isso, cara, pensar meio nos anos 80 e anos 90, que é uma época que a gente viveu, né? O Rafael principalmente, que ele é muito mais velho. Trouxa. O nerd na nossa época era muito discriminado, né? Por ser... Tipo, tinha aquela imagem total do cara magrelão, com óculos, que só mexia no computador, usava aparelho e tal, né? Era bem a cara do Rafael mesmo. Pior que era, né, Pior que era mesmo. Ai, cara. Mas esse retrato antigo, né? Ele não existe mais hoje. Dá pra ver claramente que mudou bastante. E acho que nem precisamos repassar muito do passado ali, porque é claríssimo, né? Como é que era essa imagem. Claro, Mas as coisas começaram a mudar muito na década de 2000 e 2010, até pela cultura pop, né, Rafael? Ah, com certeza, cara. Na verdade... Peguei desprevenido agora, né, trouxa? Eu tava quase dormindo aqui, porque você ficou falando o quê? 5 minutos sozinho, bicho. Quase que eu bati a cabeça na mesa aqui, da Alexia. Tá, a vingança da Alexia lá, velho. No primeiro dia, se a Alexa fosse uma pessoa, cara, ela ia ficar puta comigo. Porque eu fiquei muito tempo, Alexa, faça isso, Alexa, faça aquilo. Nossa. Bom, então, voltando ao assunto aqui, o que acontece, cara? Muitas pessoas influentes começaram a se dizer nerds. Hoje em dia a gente tem muito mais gente, mas nessa época que você comentou, muitas pessoas influentes começaram a falar que elas eram nerds abertamente, né? Então, do que elas gostavam, do que elas gostavam de fazer, de diferente, etc, etc, né? E aí isso, cara, talvez tenha feito com que as pessoas que eram nerds, mas não gostavam, entre aspas, de comentar, de falar, justamente por medo de repressão, alguma coisa assim, elas começaram simplesmente a não tá nem aí para o que as pessoas pensam, que é o que a gente chama de Nerd Evolution, né? E começaram a desenvolver negócios, desenvolver coisas voltadas ao nerds. Então, nesse primeiro momento, era o nerds fazendo coisas para o nerds. Hoje em dia... E aí você vê, tipo... Desculpa, pode falar. Não, você vê... Não, obrigado, cara. Você vê fazer coisas para os nerds, né? Até o primeiro ponto de contato que a gente pode ter é da cultura pop, que fazer coisas para os nerds, né? Nessa época, de 2000, 2010, essas décadas, os filmes de super-heróis, obviamente, se tornaram a maior referência do cinema em termos de bilheteria, em termos de público. Sim. E então massificou totalmente, né? Quadrinhos, né? Que é uma coisa era super referência só para nerds antigamente, né?
E ao mesmo tempo a TV retratou o nerd de outra maneira, né? A série que muita gente não gosta, mas eu gosto, acho muito legal, que é Big Bang Theory, por exemplo, retratou o nerd ainda com um aspecto mais tímido, tal, Caricato, né? caricato, mas mesmo assim trouxe outras facetas pra eles, né? Sim. Do relacionamento amoroso, como é que funciona a amizade deles, e tudo mais. Essas obras todas eu acho que contribuíram muito, né, cara? O que eu tava falando até você me cortar alguns minutos atrás aqui, pra variar, Sou tesoura. tesouraço. O que acontece, cara? No primeiro momento era nerds vendendo pra nerds, fazendo coisas pra nerds. E aí, justamente o que você falou aí, a grande indústria, principalmente a indústria do entretenimento, começou a desenvolver coisas para os nerds, mas não só para os nerds. Então, pessoas que se achavam não nerds, entre aspas, começaram a descobrir que elas eram nerds. Na Sim. essência, entendeu? Uhum. Então, isso começou primeiro, as pessoas que já eram nerds começaram a mostrar o que elas eram de fato e falar o que elas gostavam ou não. E as pessoas que não se viam como nerds descobriram que elas eram nerds. Ou pelo E aí menos gostavam, começou... né, de coisas parecidas, né? Exatamente, concordo perfeitamente. Mas eu concordo plenamente com você, cara. Esse ponto de vista é muito importante. E a gente falou o entretenimento realmente foi muito importante nessa aceitação do nerd, né? Mas tem outro ponto que eu acho que é muito importante. Apesar de ter várias coisas negativas nas redes sociais, tem coisas muito positivas, né? Ah, sim. E as redes sociais geraram um processo de aceitação, de manifestos, sei lá, de tribos, diferentes tribos, para conseguir seu espaço ali para se mostrar como realmente é. E tem milhares, né, nas redes sociais, mas uma delas era o próprio nerd. Então as redes sociais também ajudaram no processo de aceitação, né, cara? Sim, muito. Na verdade, a possibilidade de você ter ali a sua comunidade Sim. justamente fez com que as pessoas se conectassem mais, explorassem mais essas vontades iguais, digamos assim, né? Cara, e talvez até o nerd não sabia que existia tanto nerd no mundo antes da rede social, né? Aí ele foi descobrir que tinha muito. Verdade. Caramba, você também é nerd, você é nerd, você é nerd. Exatamente. E aí, você sabe que tem uma coisa interessante, cara? Esse é um ponto de vista meu, tá? Então, Então não tudo tô bem. dizendo que não tô dizendo que é alguma coisa científica nem nada. É uma coisa Sim. que eu percebo Uhum. e que eu gostaria de compartilhar. Certo. Muitos desses ditos nerds começaram a digamos assim, se dividir em diversos tipos diferentes de nerds. Então, se tem o nerds que é mais voltado à tecnologia, por exemplo, que gosta de computador, etc. Você tem o nerds que é mais voltado a RPG, jogo de tabuleiro, Magic, etc. Você tem o nerds que, por exemplo, é voltado à era medieval. Como eu falei pra você, eu acho que eu devo ter vivido em algum momento nessa época, porque eu gosto muito, cara. Realmente eu acho muito legal. Sim. Então, cara, muitas coisas começaram a aparecer, né? Bandas que são nerds na essência, né? Que falam de coisas medievais, que falam de coisas diferentes. E é isso, cara. Talvez essa diversificação, digamos assim, também ajudou a causar esse efeito que você chamou de carne de vaca. E cara, e é engraçado o que você falou, porque assim, antigamente, né, até algumas matérias que eu li, coisa de livro, o nerd era o cara que mexia no computador ou gostava de quadrinhos, né? Aham. E você vê que hoje em dia, não, são diversos tipos de nerd com diversos tipos de gosto, né? Por Sim. exemplo, eu gosto de Star Wars, por exemplo, acho muito legal, mas eu não sou fã de Star Wars. Não conheço as coisas de Star Wars pra caramba, sabe? Eu conheço muito mais Naruto, Dragon Ball. E eu sou um Pela tipo sua de cara nerd que gosta de... trouxa, sim, pela sua cara de trouxa já dá pra perceber. Mano, não usou a aldeia da Folha não, velho. Cuidado com a aldeia da Folha, mano. Não, mas na verdade a crítica a você é mais por não ser fã de Star Wars do que qualquer outra Não, coisa. eu gosto, mas não sou fã, entendeu? Eu entendo. Você não faria a outra mesma coisa que eu de assinar a Planeta D'Agostino lá pra montar o R2-D2, né?
Não, Cara, mas que mas eu arrependimento. Já falei isso em outro. falou, mas eu outro tipo, episódio. eu faria uma assinatura pra pegar, sei lá, todos os personagens de Dragon Ball num xadrez de Dragon Ball, por exemplo, eu faria, entendeu? Ah, entendi. Cara, mas falando dessa expansão, outra coisa que foi muito importante, e era muito difícil para as mulheres antigamente, ser nerd. Era muito difícil, né? E era muito raro a gente ver uma mulher que se considerava nerd. E hoje em dia, toda essa expansão, esses tipos de nerd também, as mulheres entraram nesse universo de cabeça. Sim. E eu acho tão positivo isso. Eu vejo até minha esposa, cara. Minha esposa, aquela, não sei se ela vai gostar de saber, mas eu acho ela meio nerd também. Evolution. Não, mas a minha também. A minha, assim, ela, eu não sei se ela tem a característica de ser nerds de fato, tá? Mas ela tem muitos gostos parecidos com os meus. Então, em muitas coisas, ela de fato é nerds. Não em tudo, mas em muitas coisas ela pode ser considerada nerd. É, E cara, aí, então. justamente é o que você falou, né? Existem tantos tipos diferentes que você consegue categorizar uma pessoa muito facilmente no mundo nerds. Não, sem dúvida, cara. Outro ponto ali que eu acho bem relevante também, outra coisa que eu tava lendo também numa matéria, acho que era do G1, era um cara que escreveu um livro sobre nerd, né? E aí eu fui atrás, assim. Ele falando que o exemplo, você até tocou nesse ponto, o exemplo das pessoas bem-sucedidas nerds. Aí, por exemplo, o Bill Gates é um baita de um nerd, né, cara? Sim, E o cara é respeitadíssimo, hoje em dia ainda mais pelas obras de ação social que ele faz e tudo mais. O próprio Mark Zuckerberg é um nerd, que é bilionário e tal. Esses exemplos ali ficaram na cabeça das pessoas que o nerd é uma pessoa que é suscetível a ser bem-sucedido profissionalmente, né? sim, e você sabe que depois do filme Nerds, né? Que teve um filme chamado Nerds aqui no Brasil que difundiu a palavra aqui, né? Mas Isso é bem velhão, né? bem antigo. Mas depois desse filme, cara, assim, eu vi diversos outros filmes mostrando justamente, por exemplo, né, o Nerds no colégio, né, americano lá tal, quando tinha aquele encontro de 10 anos, era o cara milionário, entendeu? Então a gente começou a ver esse movimento no próprio cinema de transformar o cara que fazia bullying num trouxa, que devia ser um trouxa mesmo, que eu odeio quem faz bullying, e o cara que era nerds, que sofria o bullying lá naquela época, como o cara que deu a volta por cima, o cara que é o top, o cara que é o ricão, que é o que deu certo e assim por diante. Porque essa é a vida verdadeira mesmo. Não, mas aí. Aí é meio Hollywood demais às vezes O também. cinema imita a vida, cara. Aí eu acho que é um pouco de. Meio vislumbrado, assim, não acho tão assim também, né? Eu lembro que na escola, Visto cara. por nós dois aqui. É, eu lembro que na escola, por exemplo, na escola tem o lance de ser nerd, né? De tirar nota muito boa, tirar só 10, 9. E eu me considero um cara nerd e não sou um cara nerd que passou na escola assim, bonzão, tirando nota alta, mas de jeito nenhum. Eu lembro até uma vez a professora tinha um rapaz que era muito estudioso na escola, tirava só 10, 10, 10, aí a professora viu que eu tirava 6, 5, sei lá. Ela falou, tá vendo? Ele tira 10. No futuro, ele vai ter um carrão e vocês vão andar de Brasília. Aí eu falei, pô, mano, que sacanagem, né, velho? Tem isso também, Mas né? isso era uma ideia retrógrada, que era a inteligência, né? Que é o que eles chamam de QI, né? Hoje a gente sabe das múltiplas inteligências, inteligência emocional. Então, não é porque o cara sabe muito a respeito de coisas teóricas que ele vai se dar bem na vida. Porque a vida é muito mais do que uma conta de 1 mais 1, né? A vida é relacionamento, a vida é desenvolvimento de negócios, parcerias. Então, se você não for um cara que tem essa inteligência, entre aspas, para conseguir navegar nesse novo mundo que a gente está, não adianta você ser super inteligente que não vai dar em nada, entendeu? Uhum. Tem que ser Nerd Evolution. Então precisa ter realmente esse complemento. Sim, sim, não, eu concordo plenamente com você, cara. Então, essa imagem do nerd se dar bem automaticamente não é assim, né, cara? Você tem que desenvolver algumas habilidades que são normais, que não seriam normais pro nerd. Por isso que a gente colocou da evolução do nerd, porque o nerd ele precisa ser mais sociável, precisa fazer as parcerias que você falou, precisa saber se comunicar também. E eu acho que tá acontecendo isso, aconteceu isso bastante, né? Sim, com certeza. Eu concordo 100%, cara.
O Rafael vai dar uma festa no salão. Outra coisa que eu acho legal é o jeito que as pessoas tratam os nerds. O jeito que as pessoas não, as empresas tratam os nerds hoje, né? Porque virou um público-alvo muito. Cara, desculpa, velho. Eu vi que você tava aí limpando o salão, eu tive que falar. Ai, cara, como você é retardado, cara. Eu perdi o raciocínio, meu. É, cara, assim, meu pai me Só cocei o nariz, assim, não foi nada demais. Meu pai me ensinou um negócio assim, né? Quando você tá tirando um negócio do nariz lá, tal, na moral, né? Porque todo mundo faz isso. Aí você vai lá, tira, aí o cara fala, tá limpando o salão, né? Aí meu pai fala assim, então você pega uma catota e fala assim pro cara, quer um convite? Ah, tá ligado? Isso é piada de boa, mas é da hora. Desculpa aí, o que você Voltando agora, depois da festa no salão do Rafael, Ai, ai. as empresas também direcionam muitas coisas pros nerds, né, cara? Você vê quanta coisa. Até, por exemplo, quando eu trabalhava numa empresa que faliu, tinha lá você tinha que fazer a ação do Dia da Toalha, né? Que era do manual Mochileiro das Galáxias. Então, o nerd virou também algum público-alvo específico ali para as empresas venderem videogame, venderem etc e tal. E pegava muito bem, assim, sabe? Ninguém se incomodava de ser o nerd ali na campanha, era muito legal. E eu acho que hoje pouca gente se incomoda, né, cara? Talvez, não sei. Eu acho que também as pessoas estão cada vez mais querendo ser nerd, né? Então, o acesso às coisas de nerds hoje é muito maior. Tudo é diferente, né, cara? Tudo é diferente de quando a gente tinha 10, 12 anos, né? A gente se ferrava muito, principalmente o Rafael. Não tinha jeito. Né? Mas até, cara, você vê... Eu tava ouvindo o Nerdcast, né? Que é famoso, né? Mas na verdade tava ouvindo o Jovem Nerd e ele entrevistou aquele astrofísico famoso pra caramba, que eu não sei como pronunciar o nome dele, então pra não passar vergonha eu não vou pronunciar. Mas todo mundo sabe qual que é. E ele tava falando, o meu programa é o Jovem Nerd e tal, né? O cara, nerd, tudo que tá envolvido esse nome é bom. Então, um cara legal pra caramba, né? Olha, meu trocadilho de um astro. Nossa. Muito bom, velho. Muito bom. Cada dia se superando mais, cara. Impressionante. E você vê, cara, tem tanto nerd, né? O Jovem Nerd foi um dos primeiros a ter esse nome, mas tem tanto programa que chama Nerd, né? Aqui, lá fora, né? E a gente foi trouxa de escolher outro que chama Nerd Evolution. Mas a gente queria fazer algo que realmente fosse algo que a gente pensasse de fato, né? Sim. Então o termo Nerd Evolution veio disso também. Com certeza. Sabe outra coisa legal, cara, que eu tô percebendo, assim? Hoje em dia a gente tem muitos bares, muitas lanchonetes, etc., que são voltadas ao público nerd. Então, por exemplo, eu não lembro o nome agora do lugar, mas é um lugar que você vai para jogar jogos de tabuleiro, cara. Pô, olha que legal. Sim, sim. Muito top. Tem outra... Não, sensacional. Sim, tem outra lanchonete que você vai e aí na mesa tem um videogame. E você fica jogando enquanto você tá comendo, né? Você, a pessoa que tá com você. É muito legal, cara, porque realmente, digamos assim, que dá uma levantada forte na cultura nerds, né? Uhum. E faz com que a gente queira visitar esse tipo de coisa a mais, né? Cara, eu acho que você falou um ponto muito relevante, mas eu vou tentar fazer uma inversão dele no bom sentido. Tem muita gente também que quer pegar essa onda de nerd e você percebe que o cara não é nerd, tá ligado? E próprios estabelecimentos, assim. Eu fui numa hamburgueria uma vez, que era tema de herói, não sei o que, tinha um monte de boneco e tal. Aí só que vendeu os lanches, tudo com nome de herói, não sei o que, mas tipo, sabe, não tinha consistência, era ser herói por ser herói, não tinha um motivo de fato, sabe? Entendi. E não só lugares fazem isso, hoje em dia muito, pra tentar atrair o público, sem de fato ser o nerd, como também tem pessoas que querem ser nerds de certa maneira e se vendem como nerd, mas não é muito, né? A gente precisa tentar identificar esse tipo de pessoa e, já fica com o pé atrás aí, né? Porque ator, na verdade, ator é só na TV e no teatro, né, malandro? Na verdade, é um outro tipo de nerd agora, né? É o nerd poser também, né? Que também tem esse nerd agora. Você sabe o que eu descobri recentemente, cara? Você sabe o que eu descobri recentemente, quer dizer o termo poser, cara? Que eu não sabia. Sério mesmo?
Recentemente eu descobri. A gente usava muito pra parte de... Na época do metal, assim, que eu curtia metal mais. Por exemplo, uma banda que era uma banda meio de farofa, assim, e o cara andava todo aquelas roupas pretona, calcinha apertada e tal. A gente chamava, é o poser, né? O farofeiro, sei lá o quê. E foi aí que eu conheci esse termo. É o cara que finge que gosta muito do assunto, mas na verdade ele não entende nada, né? Eu acho que tem muito isso no universo nerd hoje, sabe? Por isso que eu falei, jogo de cara, eu não sou fã de Star Wars, sabe? Eu não sou fã de Star Wars, então eu não vou fingir que eu sou fã de Star Wars só pra parecer que eu sou nerd, que eu entendo o negócio, entendeu? Ah, entendi. Não, mas esse tá certinho. Na verdade é o que eu falei, existem diversos tipos de nerds, né? Então, cara, tem o nerd que gosta de RPG e o nerd que gosta só de computador e os dois são nerds. Sim, Entendeu? sim. É isso aí, cara. Só é isso que você falou. Tá fingindo uma coisa pra parecer nerds, aí, malandrão, foge que é zoado. Mas é a inversão total, né, cara? Se ninguém queria parecer nerd, hoje as pessoas querem parecer nerd de propósito, porque é cool, né, velho? Sim. E é por isso que eu Cara, coloquei ali no... Pode falar, velho, perdão. sabe uma coisa que a gente esqueceu mais uma vez? De Ah, falar eu eu sou o sou o Lucas. papapá. Ai, caramba, Esquecemos, velho, eu acho cara. que... Olha só. Vamos esquecer isso aí, porque a gente tá esquecendo e não tá mais rolando, velho. Então, pela última vez... Não, brincadeira, velho. Eu sou o Lucas, um nerd que não liga muito pra Star Wars. Putz. Eu sou o Rafael, o nerd que gosta muito de Star Wars. Cara, Eu mas sou o Luke. todos esses... Cara, sabe uma coisa que eu descobri? Eu fiquei tão feliz, velho. Luke, Apesar de não ser tão I fã am de Star your Wars. father. Nossa, velho. Que bom, né, cara? Fui eu que fiz, Legal, tá? velho. Não foi, não tô pegando da internet não, tá? Ah, acho que ninguém percebeu, ainda bem que você avisou, cara. Muito bom, velho. Mas sabe uma coisa que eu percebi, velho? Eu vou te falar uma coisa aqui. Eu não tenho mais vergonha de assistir nada, né? Por exemplo, você me zoava que eu assistia Chiquititas, beleza, tal. Eu tô assistindo com minha esposa e eu tô gostando muito, velho, mas muito, de Gilmore Girls. Eu gosto mesmo. É muito legal, delicado, cara. muito bacana. muito E aí, legal, cara. olha porque eu fiquei feliz. Tem um cara lá que chama Luke, né? Luke, como o Luke Skywalker. E eu descobri que esses caras que chamam Luke, na verdade o Luke é um apelido de Lucas, parece, tá ligado? Ah, então isso alegrou seu dia. Exatamente, quer dizer que o Luke Skywalker Muito tem o meu legal. nome. Parabéns, Entendeu? cara. Vou chamar você de Lucas Skywalker agora, de agora em diante. Obrigado, velho. E... Ou, como E eu você disse vê- no outro episódio, você sabe que o Patolino, né, em espanhol é El Pato Lucas. Então eu vou chamar você só de falou, Lucas, que é a mesma coisa que chamar você de Patolino. George the o- Então, cara, aí a gente tava falando, voltando ao assunto, de todas essas pessoas se fingindo de nerd, como é legal ser nerd hoje, ao contrário de 20 anos atrás. E por isso que eu coloquei o carne de vaca, né? Do nerd. Porque todo mundo quer, ou todo mundo todo mundo acha que é nerd. E eu não sei se com o tempo, talvez já esteja acontecendo uma grande saturação desse termo, né? Sim, E até a descaracterização, porque é tão expandido agora que vai ficar descaracterizado até, né? sim, concordo. Cabe a nós manter esse legado aí pro futuro. Ó, falei Eu bonito, sabia hein? que você fala legado, velho. Pô, não tem como não falar legado, né, cara? Legado é uma palavra muito bonita. Obrigado, velho. Eu não sei porque eu falei obrigado, velho, mas eu falei obrigado. Talvez porque legado lembre Delgado, né? Exatamente! Que Pô, meu nome devia ser, não devia ser Delgado, devia ser Legado, velho. Isso ia ser da hora. Eu vou sugerir pra minha família mudar o nome. Todo mundo mudasse pro nome Legado, velho. Gostei. Boa ideia, mano. Parabéns, Gostei muito. mano, parabéns. Bom, então é isso, né, cara? Obrigado, Assim, acho que a gente. gente Então- expôs bem o nosso ponto. Aí chegou aquele momento que não sei como é que você tá com você mesmo, mas é aquele momento legal que você precisa desenvolver aí Cara, eu pretendo, a partir de agora, deixar um legado na parte de chamadas para podcast, então eu vou caprichar nisso, né? Então, se você gosta do Nerd Evolution, você segue, siga a gente nas redes sociais também. Tem no Instagram, tem no Facebook. E também dá um follow no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. show de Pega bola. esse legado aí, trouxa. Parabéns, viu? Beleza, gente, muito bom. Se vocês tiverem algum comentário, o comentário de vocês é sempre muito bem-vindo, tá?
Então, mais uma vez, muito obrigado e fiquem com Deus.